Perfeito. E da mesma forma que essa transparência diminui o risco percebido pelos bancos junto a vocês, diminuindo então o custo do dinheiro, essa transparência junto aos colaboradores torna uma relação, imagino, muito mais estável, né, Marcelo? Isso é algo bastante interessante. Mas Marcelo falou no painel de bordo, a Cátia Maria antes falou no PAEX, e eu iniciei esse programa lhes dizendo que falaria do PAEX. Muitos dos senhores, das senhoras conhecem esse programa, mas vamos lá, Parceiros para a Excelência. Um dos programas da Fundação Dom Cabral, a Fundação Dom Cabral uma das 10 melhores escolas de negócio do mundo, a única, a primeira aqui do Hemisfério Sul, tem um de seus programas, o PAEX. A Cativa Têxtil é uma das 16 empresas aqui da região do Médio Vale participante desse programa. É um programa bastante interessante que gerou, inclusive, prêmio para a Fundação Dom Cabral pela concepção de um programa bastante diferente. Ao contrário de uma consultoria ou ao contrário da terceirização de uma atividade na empresa, o PAEX oferece à empresa participante um professor da Fundação Dom Cabral. Cada área da empresa, área de resultado da empresa, área comercial, área de produção, administrativo financeiro, a gestão de logística, cada área tem um professor que tem um perfil de executivo. É professor, mas não é acadêmico. É um professor que teve vivência prática na área que ele vem trabalhar junto às empresas participantes desse programa. É, portanto, uma entrega de metodologia. Se tivesse que definir o PAEX em pouquíssimas palavras, eu diria, é uma entrega de metodologia. Ao invés de um terceiro fazer as atividades da empresa, os profissionais daquela empresa é que são qualificados. As expertises desses profissionais, o conhecimento, a experiência que só eles têm, são valorizadas, utilizadas, aproveitadas, porém, todos nós temos a possibilidade de melhorar, de aperfeiçoar aquilo que já temos. Essa é a proposta do PAEX, né, que inicia com um projeto empresarial, conhecido no mercado como planejamento estratégico. A Cativa Têxtil e as demais empresas parceiras do PAEX estarão iniciando agora, no mês de setembro e até o final do ano, a construção do seu PE, Projeto Empresarial ou Planejamento Estratégico, do período 2011 a 2015. No ano que vem, o mesmo professor que monitorou a construção desse PE, ele virá fazer as AGMs, avaliações gerenciais mensais. Porque não adianta simplesmente fazer um projeto empresarial, ele tem que ser implementado. E para verificar se efetivamente ele está sendo implementado, está surtindo, gerando aqueles efeitos propostos na empresa, isso tem que ser mensurado. E mensalmente, então, aí sim, por meio de uma ferramenta chamada painel de bordo, citada pelo Marcelo, nós vamos verificar se os indicadores levantados, apontados para compor aquele painel de bordo e que estão atrelados a intenções estratégicas de melhoria na empresa, se eles efetivamente estão sendo alcançados. E aí, a Cátia Maria e o Marcelo podem depois contar o que acontece quando um indicador desses não é atingido. Na verdade, não gera nenhum terrorismo, mas o fato é o seguinte:
o gestor daquele indicador, o responsável por aquele indicador, ele terá que se justificar, né? Apresentar causas, mas assim, causas que são de responsabilidade dele, que ele teria poder para evitar o acontecimento daquilo que levou ao não atingimento de uma meta. Mais do que justificar, e aí a terceira fase é plano de ação para recuperar aquele indicador não atingido. Ou seja, esse programa, com esse projeto empresarial e essas AGMs, avaliações gerenciais mensais, ele tem um intuito de não só planejar o futuro da empresa, mas verificar se efetivamente esse futuro está sendo construído no dia a dia. O PAEX, além desses 2 pontos já citados, ele tem outras metodologias. Então, esse ano, a Cativa Têxtil e as demais empresas do PAEX estão num dos grupos PAEX aqui da região do Médio Vale, trabalhando a gestão de pessoas. E o outro grupo, gestão de processos. E é muito interessante, porque um projeto empresarial, planejamento estratégico, ele só vai funcionar se os processos que orientam, que são utilizados dentro de uma empresa, se eles estiverem bem afinados. E quem é que faz a ligação desse projeto empresarial com processo? São as pessoas. Por isso, ao longo desse ano de 2010, um dos grupos PAEX, depois eu vou falar para vocês quais são as empresas participantes desse e do outro, mas um deles está tendo a metodologia de gestão de pessoas, desenvolvendo as questões relacionadas à liderança e remuneração, enfim, aproveitando, desenvolvendo o potencial daquele patrimônio, o mais importante de uma empresa. E o outro grupo PAEX trabalhando as questões de processos. Todas essas atividades são realizadas, desenvolvidas dentro da empresa. O professor, cada especialista de uma área, indo até a empresa, trabalhando essas questões lá com os executivos da empresa, aproveitando o potencial já instalado na empresa. Além disso, há atividades coletivas. Então, por exemplo, o PDD, Programa de Desenvolvimento de Dirigentes, seria uma espécie de um MBA, onde, aí sim, todos os participantes de PAEX, todos eles de cada grupo, sentarão juntos numa sala de aula, fazemos isso num hotel, e lá um professor de cada área, da área comercial, próximo agora, semana que vem, enfim, teremos logística, de processos, de pessoas, de finanças, enfim, são 6 módulos e o professor, durante 2 dias úteis, ele vai transmitir uma série de ferramentas para aprimorar aquela metodologia dentro de uma empresa. A empresa sai de lá com a possibilidade de implementar na sua empresa o que lá foi aprendido. Porém, o PDD é sala de aula, muito mais eficiente, sem dúvida, mas o que eu tinha citado antes, PE, AGM e a metodologia, isso é feito dentro da empresa. O executivo precisa, muitas vezes, desde o presidente, os demais diretores e os gerentes, aquela constante monitoria, o auxílio, porque, amigas e amigos, as dúvidas aparecerão e às vezes se tornarão um obstáculo tão grande que pode ficar mais fácil eu dizer não dá para fazer do que continuar aquela metodologia. Então, depois eu vou conversar com a Kátia Maria e com o Marcelo sobre o PAEX dentro da empresa deles.